Oi, Ai, Aurora. Então, meu nome é Caroline, eu sou Francisco, eu tenho 28 anos e sou arquiteta. eu tenho 30 anos, eu sou pastor, E eu nasci aqui em Maringá mesmo. eu nasci em Maceió. E eu tenho uma irmã que é 1 ano e 5 meses mais nova que eu. E só. O que eu falo depois disso? Não sei. Eu me mudei para o Paraná com 13 anos de idade. Meus pais decidiram mudar para Curitiba. Eu fui muito feliz quando criança. A minha adolescência, eu já vivi essa transição de sair de uma cidade e ir para outra, para um povo diferente, e eu consegui me adaptar muito bem no Paraná, em Curitiba, e meu pai me criou com valores cristãos. Meu pai me ensinou a ler a Bíblia desde criança. Meu pai sempre orou comigo todos os dias de manhã, sempre fez devocional. Eu cresci na igreja e meus pais dizem que fui eu que levei eles para a igreja. Eu também recebi dos meus pais a minha formação cristã e todos os valores que eu tenho eu construí através da minha família. E eu devo muito aos meus pais, então meu pai, a minha mãe, a toda a minha família, que é uma família de gente temente a Deus, de gente fiel, que conhece a palavra e que leva a vida com Deus a sério, leva a vida cristã a sério. E na minha adolescência eu tive uma experiência com Jesus, eu tive a minha experiência de salvação, de novo nascimento, e essa experiência me levou a desejar dedicar minha vida para servir a Deus e a sua igreja de maneira integral, colocar toda a minha vida, o meu tempo e os dons que Ele me deu e que Ele desejará, talvez ainda me dar, a serviço dele. Acho que eu fiquei muito travado. Não, mas eu vou falar, gente, eu consegui. Com 16 anos passei no vestibular e eu estudei arquitetura 5 anos na UEM. E fui muito abençoada pelo meu pai e pela minha mãe, que me ajudaram nos meus estudos, que me apoiaram e que se alegraram comigo nesse tempo e se alegraram comigo na minha formatura. Eu perdi a minha mãe com 19 anos. Ela faleceu em uma circunstância bastante triste, né? Uma enfermidade que acabou conduzindo ela à morte, e ficou só eu e o meu pai, já que eu sou filho único. E eu e meu pai, a gente sempre foi muito ligado, e 3 anos depois, mais ou menos, eu fui para a faculdade de teologia em São Paulo, e meu pai sempre me apoiou nisso, apesar dele sentir a minha falta, porque ele ficou sozinho em Curitiba, mas ele sempre me apoiou em alguns momentos de crise que eu quis desistir, ele não permitiu que eu desistisse, e ele teve a alegria de me ver formado. Ele, mesmo não estando com a saúde boa, ele conseguiu ir à minha formatura, e cerca de 2 anos depois ele veio a falecer, e eu fiquei só, não totalmente só, porque a família da fé, e em especial a família da fé que se encontra na igreja metodista, sempre foi a minha família. E eu só vim conhecer o Chico quando ele veio para Maringá em 2010, que ele veio para ser pastor da nossa igreja. Eu e a Carol, que a gente sempre teve uma sintonia legal, eu estando acompanhando o ministério de jovens da igreja, e a Carol sendo uma das líderes do ministério, a gente sempre teve uma certa sintonia. E caminhávamos juntos, porque nós tínhamos, mesmo ele sendo pastor e eu sendo ovelha dele, nós tínhamos praticamente a mesma idade, e os mesmos pensamentos e as mesmas ideias, e com isso nós nos unimos muito. Nossa visão com respeito às coisas de Deus e às coisas da igreja. E daí essa afinidade acabou se tornando uma amizade muito grande, uma amizade muito forte, a ponto de a gente começar a se falar todos os dias
E daí eu percebi que o meu sentimento pela Carol estava indo bem além do que seria o sentimento de um amigo pelo outro. O Chico, ele era muito esperto e ele ficava tentando prestar atenção em tudo que eu gostava e tudo que eu dizia para ver se ele podia me surpreender e me agradar de alguma forma. Aí eu comecei a demonstrar isso para ela, comecei a sondar ela. No começo ela não percebia, depois ela começou a perceber e começou a tentar fugir um pouquinho de mim, até algumas vezes eu cheguei a falar abertamente com ela e colocar minhas intenções para ela. Que eu tinha muito medo de assumir e eu tinha muito medo de viver, porque eu entendia que por eu namorar com ele, que era meu pastor, eu tinha uma carga de responsabilidade muito grande e com isso por muito tempo eu neguei essa realidade e tentei fugir dela. Então, todas as vezes que eu tocava no assunto com a Carol, ela me dizia que não. Ela negava o sentimento, ela dizia que não sentia nada por mim além de amigo, que ela tinha um carinho muito grande por mim, mas não ia nada mais além disso. Às vezes ela dizia, a gente poderia mesmo tentar, mas você é pastor, imagina se não dá certo, o que as pessoas vão pensar? O pastor começou a namorar e terminou um namoro, e ela sempre tinha medo até mesmo de prejudicar meu ministério com isso. Até que aos poucos ela foi deixando essas ideias de lado e chegou um momento que ela entendeu que ela de fato tinha um sentimento por mim que era mais do que o sentimento de amizade. Até que o dia que a gente acabou entendendo que isso era muito mais do que um desejo do nosso coração, mas que talvez fosse algo que Deus estivesse colocando na nossa vida para nos mostrar um novo caminho e um novo momento e até um novo ministério juntos, já que eu também sempre que vivi na igreja, sempre trabalhei na igreja, eu sempre tive muito claro na minha vida os dons e o ministério que Deus me deu. E eu louvo a Deus porque eu e o Chico a gente se completa e a gente se entende e a gente abençoa um a vida do outro e nós temos que louvar e agradecer a Deus porque Ele tem nos ajudado até aqui. E nós queremos que Ele que nos trouxe até aqui, porque Ele tem sido fiel conosco. E toda honra e toda glória seja ao Senhor por isso. Cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira. Então nós só temos que agradecer a presença de vocês, dizer que é uma alegria muito grande ter vocês aqui, porque vocês são pessoas que são importantes para nós, que fazem parte da nossa vida e que fazem parte da nossa história. E que de alguma forma nós fazíamos questão de ter vocês aqui conosco, porque vocês precisavam testemunhar aquilo que Deus continuou fazendo nas nossas vidas. Tudo que nós preparamos nesse casamento foi feito com o maior carinho, com a intenção de agradar a todos vocês, de poder estarmos juntos para celebrar a vida que Deus criou e que toma continuidade e toma o seu rumo, mostrando que os caminhos de Deus são perfeitos e de que as suas promessas nunca falham e que os seus propósitos são sempre certos. Agradeço muito a presença de todos vocês são muito especiais nas nossas vidas e estão compartilhando conosco essa bênção que nós recebemos de Deus. Deus os abençoe. E mais uma coisa também. Gente, chega de falar que é milagre que o Chico casou, chega de fazer piada, a gracinha já acabou. Então eu e o Chico casamos sim, não existe nada de milagroso nisso. Antes fosse assim, né? Antes todo mundo que fica aí tirando sarro do nosso casamento e achando que tudo isso é um milagre, antes todo mundo pudesse viver aquilo que nós vivemos, que é algo tão bom e tão verdadeiro que vem de Deus. Verdade. Amém. Um beijo. Oração pra salvar.